Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos agora para a aula 4 de associação em paralelo de resistores, tá bom? Vamos ver como é que se comporta, as definições. Vamos procurar identificar o que é associação em paralelo, porque quando for mista, você vai ter que visualizar e perceber. Esse trecho aqui é em série, esse trecho é em paralelo, e aí vai ficar mais simples. Por hora, apenas paralelo. Aqui nós vamos apenas ver o assunto em si, mas vamos ter outros vídeos de exercício, apenas de associação em paralelo, tá bom? Vamos lá? A aula? Então vamos para a associação em paralelo. Então temos aqui um resistor, tá? R1, resistor de resistência R2. Vou botar aqui um potencial VA, potencial VB. E vai sair um veículo aqui, ó, né? De VA em direção a VB. Ele tem duas opções. Pode passar pela estrada que tem R1 ou pela estrada que tem R2. E temos também outro veículo. Vamos chamar, no caso aqui, de amarelo, tá bom? Então, ele também tem essa opção. Mas para ficar mais prático aqui, ó, um vai por R1 e outro vai por R2. Mas as duas estradas, elas vão dar em VB, tá bom? Olha. Então, nesse caso aqui, esses dois veículos, eles estão representando, vamos supor, a carga elétrica, tá bom? O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado de carga por unidade de tempo, tá bom? Então, você tem carga por unidade de tempo, isso aí é corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, você tem aqui, ó, corrente elétrica, que parte dela vai passar por R1 e parte dela vai passar por R2. Mas no total, a que sai de VA vai chegar em VB, tá bom? Então nós temos aqui, ó, a primeira característica da associação em paralelo aqui, ó. A intensidade de corrente elétrica é igual à soma das intensidades das correntes I1 e I2. Aí, no caso, só é I1 e I2, mas podia ir 3, 4, 5, etc. Nos resistores associados. Então, temos aqui a total igual a I1 mais I2, tá bom? Se tivesse 3, seria a soma assim por diante. Isso aí na associação em paralelo. Temos também aqui, ó, segunda característica. Os resistores são ligados pelos terminais de modo a ficarem submetidos à mesma DDP. Então, a DDP de R1 também é DDP de R2, ou seja, é constante numa associação em paralelo. Então, temos aqui, ó, V1 igual a V2, DDP de R1 igual a DDP de R2. Podemos chamar de V apenas, tá bom? Então, pela primeira lei de Ohms, nós temos aqui DDP igual a resistência vezes corrente. Então, esse produto para o R1 vai ser igual também para o R2. O que isso indica? Que resistência e intensidade de corrente são inversamente proporcionais, para manter a igualdade quando um aumenta, o outro diminui. Tá beleza? Temos aqui, ó, terceira característica. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências da associação. Como é que se comporta? Temos aqui, ó, já vimos que a intensidade de corrente é a soma, não é isso? Olha, tá bom? E olha, pela primeira lei de Ohms, isolando a intensidade de corrente, você vai ter DDP sobre resistência equivalente, igual a, em relação a I1, que é o R1, você vai ter V1 sobre R1. Em relação ao I2, V2 sobre R2. Isso aí é a corrente em relação à resistência R2, em relação à resistência R1, tá bom? Então, olha lá, V1 e V2 são iguais, porque em paralelo, DDP é constante. Então, podemos substituir por V. Cancela V. Então, vamos ter essa expressão, olha. O resistor 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá bom? Então, essa expressão é a fórmula para encontrar o resistor equivalente de uma associação em paralelo. Aí só são dois resistores, mas podia ser 3, 4, 5, infinito, tá bom? Então aqui, ó, tem um caso particular aqui, ó. Por exemplo, para dois resistores associados, né? Nós temos essa expressão para o resistor equivalente. Então vamos ter também aqui, ó, pode ser o produto pela soma. Beleza? Tem que tirar o MMC, né? Se você tira o MMC, produto, faz o produto meio pelos extremos, você encontra essa expressão para dois resistores associados. E aqui também, olha, se caso você tiver N resistores iguais, ou seja, de mesmo módulo, isso aí na associação em paralelo, você pode pegar o valor de um deles, coloquei aqui R1, dividido pelo número de resistores. Também esse é o modo de encontrar o resistor equivalente, quando na associação em paralelo, os resistores têm a mesma resistência, tá bom?
E aqui por último, né, nós temos a potência dissipada em cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência. Já que em todo resistor a DDP é a mesma, então o que vai diferenciar a potência dissipada de cada um vai ser a sua própria resistência, tá bom? E tem mais, olha, ela é inversamente proporcional ao módulo da resistência. Então temos, olha, do P1 vai ser V2 sobre R1, do P2 vai ser V ao quadrado, que eu falei V2, né? V ao quadrado sobre R1. Tá aí, tá bom? Mas para lá, por que isso? Porque a DDP ela é constante. De R1 é a mesma de R2. Então, o que vai diferenciar a potência dissipada por R1 e por R2 é a sua própria resistência. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, se você gostou, dá um like, inscreva-se, compartilhe, ajude o canal. Valeu, obrigado, tchau!